Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre CRUD Repository, JPA Repository e Paging Sorting Repository. A gente vai ver a diferença dos três e por que usar um ou usar o outro. Então, bora para o nosso vídeo. Bom galera, eu já deixei pronto algumas coisinhas aqui, como sempre. Eu tenho essa classe chamada compra, que ela tem nome, usuário e um ID aleatório. Então é mais só para a gente poder trazer um resultado e poder trabalhar em cima dele, tá? Inclusive eu vou até mostrar para vocês no banco. Quando eu dou select aqui na tabela, ele devolve aqui ID 1 Tênis Rodrigo, 2 TV Marcos e 3 Carro Maria, tá? Bom, quando a gente vai trabalhar com repository aqui, eu posso, por exemplo, vir aqui no compra repository e usar esse método que eu criei, o find by usuário. Então eu venho aqui, escrevo find by usuário e passo o Rodrigo, por exemplo. E ele vai me devolver esse carinha aqui, que é o Tênis Rodrigo ID 1, tá? Ele vai trazer esse registro para mim. Bom, mas qual que é a diferença de eu estar usando aqui o CRUD Repository ou usar o JPA Repository, por exemplo? Eu ainda consigo usar o mesmo método aqui que eu criei, né? Então qual que é a diferença de eu estar usando um ou estar usando o outro? Quando eu for usar um método que eu criei aqui, como por exemplo find by usuário, não vai ter nenhuma diferença eu estar usando um ou estar usando o outro. A diferença é os métodos que eles fornecem para a gente aqui do próprio CRUD Repository ou JPA Repository. Por exemplo, eu preparei aqui um printzinho para poder mostrar para vocês. O CRUD Repository ele me dá acesso a alguns métodos, como por exemplo o save. Então eu não preciso implementar isso. Basta eu escrever aqui .save aqui no meu código, .save e passar um new compra aqui, por exemplo, que ele vai conseguir salvar, tá? Sem eu precisar implementar isso ali na mão, tá? O Paging Sorting Repository, quando a gente está trabalhando com ordenação, por exemplo. Então eu quero ordenar os elementos, trazer uma quantidade limitada de elementos. Eu posso usar aqui o Find All Pageable do Paging Sort Repository. O JPA Repository, ele me traz alguns métodos, por exemplo, o Save and Flush, tá? Então ele já salva e faz o flush ali quando a gente estiver salvando um registro. Tá? Mas tem mais um adicional aqui do JPA Repository. Ele estende indiretamente desses dois carinhas aqui, tá? O JPA Repository estende de um cara aqui que estende de Paging Sorting Repository, tá? Então vou mostrar para vocês aqui no código. Se a gente vir aqui no Compra Repository e colocar aqui o JPA Repository, vocês vão ver que ele estende de List CRUD Repository, tá? E ele estende também de List Paging Sorting Repository. Então se a gente entrar aqui no List CRUD Repository, vocês vão ver que ele estende de CRUD Repository. Então, indiretamente, né, ele está estendendo de CRUD Repository, o que faz com que ele tenha acesso a esse método e esse método aqui. Então, a gente vai ter acesso a esses três métodos se a gente usar o JPA Repository, tá? Então, se eu venho aqui no JPA Repository e, por exemplo, voltar para a minha classe, eu posso vir aqui e passar aqui, por exemplo, save, tá? Aqui eu estou passando o nome, ele vai dar erro, mas se eu passar o save, se vocês verem eu clicando, ele me joga para o CRUD Repository. Por quê? Porque minha classe compra repository está estendendo de JPA Repository. E se eu entrar nela, eu estou estendendo de list CRUD Repository. E se eu entro nele, eu estou estendendo de CRUD Repository. Então com o JPA Repository, eu posso ter acesso a todos os métodos que eu mostrei ali para vocês, tá? Então, vou mostrar um pouquinho de cada um para vocês aqui, tá? Eu vou usar o JPA Repository, já que ele vai ter... Vou colocar o CRUD para ficar mais fácil. Vocês já viram eu trabalhando com o CRUD, por exemplo, que ele é super simples, tá? Mas, dito tudo isso, basicamente você vai usar o JPA Repository quando você precisar de tudo e os outros dois quando você precisar de algo pontual. Por exemplo, eu quero só salvar um registro aqui, então eu posso usar o CRUD Repository, não tem problema. Eu posso vir aqui, new usuário, new compra, por exemplo, e colocar os registros aqui que ele vai salvar, né? Por exemplo... passar aqui camiseta, Pedro, por exemplo, tá? Então vamos vir aqui, criar esse cara, criar esse construtor. Então a gente pode vir, por exemplo, e passar name, passar camiseta aqui, que na verdade é o name, né? Nome do produto, da compra que a gente fez. E depois, o usuário vai ser igual ao novo usuário que eu estou passando aqui. Então ele vai vir e vai salvar esse registro pra gente por conta do CRUD Repository, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com ordenação, né? Se eu quiser fazer uma ordenação dos registros que eu vai vir trazer aqui, como por exemplo o Find All. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, com o Find All aqui. Se vocês verem, o Find All ele não tem um parâmetro para eu passar para eu poder usar o Pageable, tá?
Então eu teria que vir aqui no compra repository e usar o paging em sort repository. Então, deixa eu apagar isso aqui. Aí eu vou conseguir passar aqui o pageable, tá? Então eu criaria aqui um pageable. E passo as informações que eu quero. Página 0, quantidade 2, tá? Aí eu posso vir aqui, string to list, por exemplo. Bem super simples. E eu rodo isso aqui. E eu vou ter acesso aos 2 primeiros itens da página ali, tá? Então vai ser aqui o ID1, que é Rodrigo, com tênis, e ID2, TV, que é o Marcos, tá? E se eu quiser usar tudo ao mesmo tempo, eu posso vir aqui e alterar para JPA Repository. Aí voltando aqui, eu tenho acesso agora ao Save, eu tenho acesso agora ao Find All com Pageable, e tenho acesso mais a uma porção de métodos, como por exemplo o Save and Flush, tá? Exist by ID, por exemplo, se eu quiser saber se existe um registro, né? Delete by ID, delete all by ID, eu posso fazer coisas em batch também, né? Fazer em grandes quantidades, tá? Então é para isso que vai estar servindo, tá usando um ou tá usando o outro. Eu vi que vocês ficaram com essa dúvida aí nos comentários, então eu resolvi fazer esse vídeo que eu achei que seria legal, tá? Eu não vou mostrar todos os métodos, que muitos deles é mais legal vocês fazerem na prática, tá? Mas os nomes dos métodos são bem sugestivos, né? Find by ID vai trazer um registro pelo ID. Se existe um registro pelo ID, tanto que ele traz um boolean ali pra gente confirmando, eu vou até mostrar pra vocês. 3L aqui, por exemplo. Então eu vou mostrar os dois aqui. Registro. Vamos colocar primeiro que aqui, se eu não me engano, é a Maria, aqui o carro da Maria, e aqui não existe, tá? Então vou colocar o não existe. E aqui é o carro da Maria. Ele vai trazer a informação se é true or false, tá? Então se a gente rodar, por exemplo, ele traz aqui que um é true, porque o carro existe, esse ID 3, e o ID 8 não existe, né? Então ele acaba não trazendo e diz que é false, né? Então os nomes são bem sugestivos, tá? O paging sorting eu já mostrei em outros vídeos que eu vou deixar aqui em cima, tá? O CRUD a gente já trabalhou bastante. E os outros, como eu falei, são super sugestivos os nomes, tá? O Flush eu vou trazer no próximo vídeo para vocês e mostrar um pouquinho sobre ele, tá? Que não vai caber aqui nesse vídeo. Mas é isso a diferença desses métodos aqui. Eu acabei falando para vocês sobre o list. O list CRUD repository também, mas tem mais uma porção de métodos aí que existem, além desses 3 que eu falei, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem aqui. Se ficou alguma dúvida em relação às três classes que a gente estava usando. Até o próximo vídeo. Valeu!